Olá, meu nome é Oswaldo Borges Pérez e sou professor de Programação Orientada a Objetos. E aqui neste pequeno vídeo nós vamos estudar um pouquinho dos conceitos de Programação Orientada a Objetos. Mas talvez você esteja pensando, isso é um bicho-papão, é muito difícil. Não é não, e você vai ver, eu vou provar que você já sabe isso e nem sabia. Vamos ver a seguir? Antes de falar do conceito, vamos exibir um programa exemplo. Não importa se você conhece Java ou não, mas você certamente já estudou algoritmo. Lá você normalmente usa o C, C++, pode ter usado C# ou Java, seja lá qual for a linguagem, independente disso, você vai conseguir entender esse meu programa. Vejam bem, os teus primeiros programas lá em algoritmo eram o quê? Era um programa que normalmente fazia a soma de dois valores. E é o que eu estou fazendo aqui, ignorando-se o que está aqui, né? Apenas lembrando que isso aqui representa o teu programa lá em algoritmo, o resto não precisa saber por enquanto. O que acontece? Estou declarando duas variáveis, valor 1 e valor 2, e uma terceira soma do tipo inteiro, porque eu vou digitar dois valores inteiros e retornar e exibir essa soma. Depois eu mando uma mensagem para a tela. Quando eu executei, você vê aqui, digite o primeiro valor, tá vendo? Aí eu vou digitar 5. Simples, não é? Agora, este comando aqui, não importa, nós não estamos discutindo ainda a linguagem de programação, mas sim o conceito, ele me permite a entrada de dados, é equivalente ao readLN, ou um ler lá do seu algoritmo, né? O input do seu algoritmo, e aí o valor que eu digitei caiu dentro de valor 1. Logo a seguir, temos lá, digite o segundo valor, e a mesma coisa faço, só que agora para valor 2. Por exemplo, 7. Depois disso, o que acontece? É efetuada essa soma e eu exibo isso. Bom, mas até aí, o que tem orientado a objetos, Oswaldo? Não tem nada. Ué, mas e orientação a objeto? Vamos começar. Primeiramente, o que acontece? Você aprendeu a trabalhar com registros, estrutura de dados como vetores, e é o conceito de registro. E normalmente esses dados são guardados dentro de um registro. Oswaldo, não ficou claro. Vamos ver esse exemplo um pouco mudado? Alterando um pouquinho o programa anterior, o que eu fiz? Eu criei um novo arquivo e chamei-o de classe.java. E aí, nada mais fiz que copiar as duas variáveis que estavam sendo declaradas naquele programa aqui para dentro. Você está vendo? Simbolizando o quê? Um registro, uma estrutura. Se você conhece C, vai se ambientar com o struct que você tem lá, não é verdade? Só que agora eu tive que fazer leves mudanças no meu programa. Por exemplo, como aquelas variáveis estavam lá dentro, eu tive que agora botar o quê? Uma referência a elas por não estar nesse programa. E aqui eu tive que ter essa linha de comando chamado classe variável igual a new classe. Não importa agora, por enquanto, o que seria new classe, mas o que importa é que aquelas variáveis estão sendo declaradas lá dentro daquele protótipo lá chamado classe, daquela estrutura. E daí, por isso, estão dentro dessa variável. E eu fiz a mesma coisa, variável ponto valor 1 para ser lá, fiz a entrada de dados, tanto para 1 como 2, efetuei a conta, tá vendo? E depois mostrei a soma, como você vê a seguir aqui. Pronto, você fez o seu primeiro programa orientado a objetos. Aí você diz, fiz? Fez. É muito simples, sem recurso, mas na verdade é. Primeiro, o que é um objeto? Vamos lá. Você não disse lá que valor 1 é do tipo int? O que eu estou dizendo? Que valor 1 é do tipo inteiro. E inteiro é um tipo residente, é um tipo proprietário lá do nosso C, do nosso Java, não é verdade? Agora, quando você disse lá variável do tipo classe, eu estou dizendo que é uma variável cujo tipo é um tipo de estrutura. A isso nós chamamos de objeto. Objeto nada mais é que uma variável do tipo classe. Está dando para perceber como é que é fácil?
Ah, mas aí você pensa, Oswaldo, objeto? Não é assim, por exemplo, um copo? Um copo é um repositório onde você bota água, concorda? E bebe, é um objeto. Isto é o conceito de objetos aqui orientado a objeto. E nós temos objetos para tudo quanto é tipo, objetos gráficos ou não gráficos. Aí você, opa, parou, Oswaldo, pera aí. Objetos normalmente fazem coisas. Ar-condicionado gela. Por exemplo, o carro anda. O objeto não faz nada. Não é que é verdade? Mas isso você sabe resolver também. Vamos ver? Mas como você resolve isso facilmente? Dá uma olhadinha aqui. Nesse caso, por exemplo, quem está fazendo conta sou eu. Imagine no nosso caso lá, ao invés de um copo, fosse um liquidificador, por exemplo. Até então só tem copo, mas seria o mesmo de eu pegar lá a minha banana, meu leite, meu açúcar, botar dentro do copo e eu bater. Aqui eu estou fazendo isso, porque na verdade eu estou fazendo conta. Mas se eu quero que meu objeto faça conta, eu tenho que definir em seu projeto, em sua estrutura, em seu modelo, dar-lhe a capacidade de fazer conta. Por isso eu vou tirar isso daqui. E agora nós temos nosso exemplo alterado. Olha o que eu fiz. Eu trouxe para cá a conta. Só que nós sabemos que, para isso, para ter uma ação, você aprendeu lá em algoritmo, que eu preciso ter alguma subrotina, quer seja um procedimento ou quer seja uma função. Aqui, normalmente, a gente trabalha com funções, com conceito de função. E agora, a minha classe tem definida a capacidade de calcular a soma através dessa função, que aqui não se chama função, se chama método. Aliás, as variáveis internas de uma classe, na literatura, nós chamamos normalmente de atributos. E as funções que estão dentro de uma classe, nós chamamos de métodos. Neste caso, olha como é que nosso programa mudou. Ao invés de eu fazer isso, eu não faço mais a conta. Você vê que eu acesso a minha variável, eu acesso a minha variável 2, mas na hora da conta, o que acontece? Quem calcula é o meu objeto variável. Está dando para perceber? Não falei que você sabia? Na próxima aula nós vamos voar, subir o nível. Te espero lá, tá? Tchau.